Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Ivan Porto e hoje eu trouxe uma lista para vocês que pode gerar muitos elogios ou muitas controvérsias. Então se prepare aí que eu escolhi os 10 melhores filmes da última década. Confere a sua inscrição rapidinho, veja se o sininho está ativado, deixe o seu like e vamos nessa. Pessoal, vamos às regras para que ninguém me xingue se por acaso o seu filme favorito não estiver na lista, mesmo eu sabendo que vocês vão me xingar de qualquer jeito. Primeiro, só vai valer filme de 2010 até 2019, ou seja, a última década. Segundo, se o filme não estiver na lista, não é porque eu não gostei, é que talvez eu não tenha assistido. E é aí que entra a terceira regra. Se eu não assistir, eu não vou colocar o filme nessa lista, porque é uma lista pessoal. Eu não vou me basear em outros críticos, em absolutamente nada. Eu vou me basear apenas nos termos técnicos, na cinematografia e nos que me agradaram mais, beleza? E não esqueça de quando acabar esse vídeo, comentar aí embaixo nos comentários o seu top 10 de filmes favoritos dessa década, para eu poder saber o seu gosto e se eu concordo com a sua lista, beleza? Então bora lá para a nossa 10ª posição da lista. O filme A Chegada, do diretor Denis Villeneuve, foi lançado em 2016. E a marca desse diretor é uma abordagem mais inteligente. Ele não mastiga a história pra gente, ele deixa muitas coisas para serem discutidas e analisadas do seu ponto de vista quando você termina de assistir um filme. E com a ficção científica, A Chegada não foi diferente. O marketing do filme nos dava sempre uma invasão alienígena, mas a grande verdade é que o filme é muito mais do que isso. O roteiro explora a natureza humana sobre o ponto de vista do olhar da personagem de Amy Adams, ela que no filme é uma linguista que foi contratada pelo exército americano para tentar estabelecer contato com alienígenas que chegaram em 12 grandes espaçonaves em vários pontos em todo o planeta. O filme é repleto de detalhes e significados que respondem todo o final do enredo, mas serão uma minoria que irão entender a intensidade que o filme tenta transmitir. Falando o português bem claro, todos nós pensamos em 2D, poucas pessoas pensam em 3D e o filme aborda uma linguagem 4D. O filme A Chegada para alguns pode ser uma baita perda de tempo sem nexo algum, mas para quem compreendeu cada detalhe e significado, o filme soa como uma poesia cinematográfica e merece demais o nosso 10º lugar na lista. Uma das melhores interpretações da história do cinema mundial não poderia ficar de fora da nossa lista. Lançado em 2019, Joaquin Phoenix traz um Coringa que superou todas as expectativas colocadas no personagem, mostrando que com muita dedicação e um certo dom interior, pode-se chegar ao topo sem ao menos ser ameaçado. E o diretor Todd Phillips nos entrega um filme violento, pretensioso, provocativo, de uma efervescência política vibrante e que com certeza será um novo capítulo da história do palhaço do crime que será lembrado por muitos e muitos anos. É um filme forte, com uma fotografia suja que dá um ar mais sombrio para o filme, uma trilha sonora impecável e que merece demais o nosso 9º lugar na lista. Queremos descer rápido, não queremos? Na verdade, queremos chegar lá inteiros. Tá legal. Interestelar, lançado em 2015, é mais um filme ambicioso do diretor Christopher Nolan. O filme aborda temas como desperdício, abandono, solidão e desespero. É um filme sobre humanidade retratando a capacidade do homem de ser devastador, mesquinho, mas ao mesmo tempo sonhador e iluminado. Também é um longa que fala sobre o nosso lugar insignificante dentro do universo, quase que uma declaração de amor do diretor à ciência. Tem momentos que realmente são muito emocionantes, a ação em si é muito marcante. Matthew McConaughey foi brilhante, principalmente na parte que ele está no espaço. Sua expressão é muito convincente, você percebe o real perigo, a real ameaça, principalmente quando a câmera frisa bem o seu rosto. No geral, é um filme que me agradou demais, eu tenho certeza que agradou muitas pessoas, principalmente quem gosta de ciência, de planetas, e merece demais o nosso 8º lugar na lista.
Lançado em 2016, Lion conta a história de Saru, um menininho de 5 anos de idade que se perde da família na Índia, é adotada por uma família australiana e depois de 25 anos ele resolve embarcar numa jornada eletrizante para tentar reencontrar a família na Índia. O filme foi indicado a 6 Oscars e vale cada segundo. É um dos filmes mais emocionantes que eu já assisti na vida. A narrativa não só te leva para dentro do filme, é muito pior, ela te leva para dentro do olhar do personagem. Você sente a angústia dele, o medo, o desespero, as emoções. O ator mirim Sunny Pawar é extraordinário, dá vontade de pegar ele, levar para casa, dar um abraço e falar: calma, vai ficar tudo bem. Se você tem filho, provavelmente vai entender o que eu tô falando. Dev Patel é muito bom também, como sempre, demonstra muito potencial em seus filmes. É um filme verdadeiro que mostra a realidade, e isso dói muito, mas é uma história incrível e o melhor de tudo é que é baseado em fatos reais. Os 40 primeiros minutos te deixam muito mal, mas são os 10 minutos finais que vão te devastar completamente. Lion, Uma Jornada para Casa, merece demais o nosso 7º lugar na lista. Lançado em 2012, As Aventuras de Pi conta a história de uma família que tinha um zoológico na Índia e que resolvem ir para o Canadá em um navio cargueiro. O navio afunda e somente o filho mais novo, Pi Patel, sobrevive, ficando à deriva no mar em um bote salva-vidas com um tigre de bengala. Em termos visuais, é o filme mais bonito que eu já vi na vida. A parceria da fotografia com os efeitos visuais traz cenas de tirar o fôlego completamente. É um verdadeiro show à parte, principalmente se você assistiu esse filme no cinema. Esse filme é um raro caso em que os efeitos especiais servem ao filme e não ficam apenas brilhando por si só, eles ajudam a contar a história. Destaque para o diretor Ang Lee e o ator Surai Sharma, que foi o seu primeiro filme que ele fez e demonstrou muita competência e muito carisma. E fica aqui a minha homenagem ao ator Irfan Khan, que fez o Pi adulto. Ele faleceu essa semana aos 53 anos de idade. Com uma cinematografia deslumbrante, As Aventuras de Pi recebeu 11 indicações ao Oscar, levou 4 para casa e aqui ele fica com a nossa 6ª posição. Lançado em 2015, O Regresso do diretor Alejandro Iñárritu marcou a história do cinema mundial com uma das melhores interpretações que eu já vi na vida. Leonardo DiCaprio enfim levou o seu primeiro Oscar de melhor ator pelo personagem Hugh Glass e não há nem o que discutir. O filme conta a história de Hugh Glass, um explorador e comerciante de pele que durante uma exploração ele foi atacado por um urso e deixado para trás pelos seus companheiros. A fotografia desse filme é uma das mais marcantes que eu já vi no cinema contemporâneo. O diretor optou por usar apenas luz natural, tendo em vista que o filme foi rodado no Canadá, ele nos entrega uma das paisagens mais bonitas e deslumbrantes da 7ª arte. Momentos incríveis com planos abertos demonstrando toda a beleza do nosso planeta, alternando com planos fechados nas expressões do Leonardo DiCaprio, suplicando, agonizando por ajuda, tornam o filme uma verdadeira obra de arte. O Regresso recebeu 12 indicações ao Oscar, levou 3 para casa e aqui na nossa lista ele fica com a 5ª posição. Lançado em 2019, o filme 1917 conta a história de 2 soldados na Primeira Guerra Mundial que têm que atravessar as linhas inimigas para levar uma mensagem a outro pelotão e assim evitar um dos maiores massacres da guerra. A característica mais marcante desse filme é o famoso plano sequência. O filme todo parece que foi rodado sem cortes. Eles começaram o filme e foram filmando até acabar. A câmera não sai dos personagens nem por um segundo, isso é muito fabuloso. O grande foco do diretor Sam Mendes foi contar a história do homem e não da guerra em si. Faz a gente pensar o que é mais importante, voltar para casa são e salvo ou cumprir com a responsabilidade para com sua pátria. O filme impõe uma narrativa que se passa apenas em um dia, acompanhando esses 2 soldados levando a mensagem até o outro pelotão, com um cenário devastador, assustador, mostrando expressões de medo, solidão, mas com uma certa confiança lá no fundo, transmitidas pelos atores George McKay e Dan Chapman, e uma fotografia de tirar o fôlego criada pelo
pelo Roger Deakins, 1917 me surpreendeu de uma maneira absurda. Ganhando o Globo de Ouro de melhor filme e ainda recebendo 10 indicações ao Oscar, eu, como um fanático de filmes de guerra, não poderia deixar de dar o quarto lugar da nossa lista para 1917. Baseado numa inacreditável história real, Invencível, lançado em 2014, conta a história de Louis Zamperini, um atleta olímpico que serviu a Segunda Guerra Mundial e acabou virando prisioneiro de batalha dos japoneses. Dirigido pela incrível Angelina Jolie, Invencível me deixou completamente maluco pela história de superação de Zamperini. É um filme fascinante, são 3 atos completamente distintos que o filme aborda, mas eles se unem de uma maneira perfeitamente encaixada, tornando cada detalhe uma obra-prima. Esse é um dos poucos filmes que eu senti várias emoções ao mesmo tempo. Você fica empolgado, com medo, emocionado, fica puto. É indescritível as sensações causadas pelo filme. O ator Jack O'Connell consegue transmitir todo o sofrimento que o Zamperini passou e ele faz isso com uma maestria de dar inveja. O vilão Watanabe te deixa com vontade de entrar no filme e arrebentar com a cara dele. Méritos ao ator Miyave. Se essa lista fosse apenas os filmes que eu mais gostei da década, com certeza Invencível estaria em primeiro lugar. Mas como eu preciso analisar os termos técnicos, tudo e não somente o meu gosto, ele fica com a nossa terceira posição na lista. Tendo em vista que os 2 primeiros colocados no quesito cinematografia estão bem à frente dos outros filmes. What the hell is your delay, Captain? We're waiting, sir. Waiting for what? Private Doss. Who the hell is Private Doss? Lançado em 2016, Até o Último Homem conta a história do cabo Desmond Doss, um médico do exército americano que convenceu os maiores líderes que iria para a guerra sem encostar sequer um dedo em uma arma. O filme traz a volta do incrível Mel Gibson como diretor. Ele gosta de trabalhar com filmes épicos que mexem absurdamente com a nossa fé. Foi assim em Paixão de Cristo e foi assim agora com Até o Último Homem. Ele pegou os pontos mais fortes da história do Desmond Doss e transformou isso num filme que ele tinha certeza que entraria para a história do cinema. Assim que entra no segundo ato da história, o Mel Gibson nos coloca no meio da Batalha de Okinawa. Uma sequência cinematográfica que, olha, fazia tempo que eu não vi uma sequência tão perfeita, tão realista em um filme de guerra, digno de O Resgate do Soldado Ryan. É um horror misturado com suspense, corpos mutilados, bomba explodindo, soldados se arrastando, agonizando no chão, muitas e muitas tripas de fora, tudo que uma guerra tem de melhor, claro, no sentido figurado da palavra. É sem sombra de dúvida uma das maiores produções do século XX, recebeu 6 indicações ao Oscar e eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de dar a segunda posição da nossa lista. Lançado em 2015, Mad Max Estrada da Fúria, sem sombra de dúvidas, um dos melhores filmes de ação já feitos na história do cinema. É um verdadeiro show à parte, um trabalho impecável do diretor George Miller, misturado com uma fotografia que faz o bom uso da tecnologia atual, sem deixar de homenagear a trilogia dos anos 70. Como se não bastasse as 2 horas de ação que parecem intermináveis, vem ainda acompanhado com uma trilha sonora que te deixa ainda mais alucinado com as cenas de ação em alta velocidade. A cinematografia de Mad Max é algo que podemos descrever como surreal. Os planos sequenciais, as câmeras, a fotografia, parece que todos estão em um verdadeiro espetáculo. Prova disso é que o maior site de críticas mundial deu um índice de aprovação de 97% para o filme. Ele recebeu 10 indicações ao Oscar e levou 6 para casa. Mad Max Estrada da Fúria, você simplesmente não assiste o filme, você testemunha uma verdadeira obra de arte. Vale muito o meu primeiro lugar na lista. Mas e você, concorda comigo? Comenta aí embaixo o seu top 10 e vamos ver se temos alguma semelhança dos filmes favoritos. Já aproveita para se inscrever no canal, deixa também o seu joinha que é muito importante. Muito obrigado por ter assistido até aqui, a gente se vê logo mais. Um abraço e até a próxima.